Tem gente que vai passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro sem nunca alcançá-lo. Trabalha, se esforça, se sacrifica e, mesmo assim, continua quebrado, olhando para o saldo bancário com o coração apertado. Foi exatamente assim comigo durante anos da minha vida. Eu vivi preso num ciclo de escassez que parecia uma maldição hereditária, algo que eu achava que era o meu destino. Eu acreditava, do fundo da minha alma, que era a vontade de Deus que eu vivesse no limite, sempre faltando, sempre no aperto. Mas tudo mudou no dia em que eu enxerguei o que ninguém, absolutamente ninguém, me ensinou na escola ou na faculdade. Eu descobri que a pobreza não era um problema espiritual de falta de oração, e nem um problema econômico de falta de sorte. A pobreza era mental, um código de autodestruição instalado no meu subconsciente que me fazia expulsar a riqueza sem perceber. O que estava me faltando não era dinheiro na conta, era revelação na mente. E essa revelação veio de um lugar que muitos dizem conhecer, mas poucos verdadeiramente se conectam. A Bíblia Sagrada. Foi ali que eu entendi o código oculto da escassez e por que o dinheiro foge desesperadamente de quem apenas trabalha duro. Eu vou te mostrar agora o que eu descobri e como você pode quebrar esse teto de vidro hoje mesmo. Sem enrolação, sem fórmulas mágicas de enriquecimento rápido, mas com verdade, com fé e com um poder que você ainda não acessou. Fica comigo até o final deste vídeo, porque se você aplicar o que vai ouvir aqui, você também poderá dizer com convicção: nunca mais fiquei sem dinheiro. Pense comigo no povo de Israel quando saiu do Egito. Eles foram libertos da escravidão física, viram o mar se abrir, viram milagres. Mas eles levaram 40 anos para percorrer um caminho que deveria durar apenas 11 dias para entrar na Terra Prometida. Você sabe por que eles demoraram tanto e por que a maioria morreu no caminho sem nunca desfrutar da promessa? Porque embora eles tivessem saído fisicamente do Egito, o Egito ainda estava vivo e pulsante dentro deles. A escravidão estava na mente, o medo estava na alma, a dúvida e a reclamação eram o combustível do dia a dia deles. Eles tinham saído da pobreza externa, mas continuavam pensando, sentindo e agindo como escravos pobres. Assim somos nós hoje em dia, repetindo o mesmo erro trágico geração após geração. Muitos querem o dinheiro, querem o conforto, querem a liberdade, mas continuam alimentando pensamentos de escassez profunda. Falam frases que parecem inofensivas, mas são sentenças de prisão. Dinheiro é difícil. Eu não nasci para ser rico. Esse não é o meu destino. A Bíblia diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que a sua realidade financeira não é fruto do seu esforço, mas um reflexo exato da sua autoimagem interna. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mente humana, confirma isso ao dizer que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Você está entendendo a profundidade disso? O que te impede não é o seu salário baixo, não é o governo atual, não é a economia global. O que te impede é o padrão mental de sobrevivência que você alimenta todos os dias ao acordar. Hoje, muita gente vive exatamente como aquele povo no deserto, vagando em círculos, sem sair do lugar. Saíram da miséria extrema, talvez tenham um emprego, mas o Egito da insegurança ainda vive dentro de suas cabeças. Não estão passando fome, mas vivem com um medo paralisante de que o dinheiro vá faltar no mês que vem. Recebem o salário no dia 5, mas antes do dia 15 a conta já está no vermelho, e o desespero começa a bater. Trabalham duro, chegam em casa exaustos, mas não conseguem prosperar, não conseguem construir nada sólido. E o pior de tudo, acham que isso é o normal, que a vida é essa luta eterna e que não existe outra saída. Acreditam que, como a família inteira sempre teve dificuldade, esse é o legado que eles precisam carregar até o túmulo. Mas deixa eu te dizer algo com todo amor e com a autoridade de quem já esteve nessa lama. Isso não é normal. Isso é um ciclo de escravidão mental que foi imposto a você por um sistema que precisa que você continue sendo um executor de tarefas. A sua mente está presa em dívidas,
presa em boletos, presa em frases que viraram maldições disfarçadas de humildade. Eu ganho pouco demais. Quem nasceu pobre morre pobre. Rico não entra no céu. Não dá para viver nesse país. Só que tudo isso é uma mentira deslavada. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e não pelo medo das circunstâncias. Em Romanos 12:2, existe o segredo final. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o sistema do mundo quer que você aceite o caos, aceite os juros altos, aceite o aluguel impagável e o salário de fome. Mas Deus diz para você renovar a sua mente, quebrar esse ciclo e alinhar o seu pensamento com a frequência da abundância. Napoleon Hill chamaria isso de reprogramar o seu subconsciente, e eu te digo, não é papo de coach, é uma realidade espiritual e biológica. Porque enquanto você continuar dizendo que o dinheiro é um problema, ele vai continuar sendo escasso na sua mão. Enquanto você acreditar que nunca vai sair das dívidas, elas vão continuar se multiplicando como uma praga. Enquanto você repetir que não nasceu para ter uma vida próspera, a sua própria alma vai obedecer a essa ordem e sabotar suas oportunidades. A mente acredita, o corpo responde e a vida confirma. É um processo automático que não falha nunca. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que ganham exatamente o mesmo que você, ou até menos, e estão prosperando? Elas não têm um segredo financeiro milagroso. Elas não descobriram um investimento de risco que ninguém sabe. Elas têm um segredo mental e espiritual. Elas entenderam o princípio do governo e da gestão. Elas pararam de reclamar do preço das coisas e começaram a declarar o valor do próprio trabalho. Pararam de se vitimizar como pobres coitados e começaram a planejar, a caminhar com fé e com uma direção clara. Você também pode fazer isso, mas o primeiro passo é a decisão interna de quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Você precisa decidir com toda a sua força que nunca mais vai aceitar viver na escassez e na sobrevivência. Entenda que querer prosperar não é ganância, é consciência da sua verdadeira identidade como filho do Criador. Deus não te criou para você apenas sobreviver. Ele te criou para governar, para administrar recursos com sabedoria. Ele te criou para ser luz no meio do caos, para ser a pessoa que ajuda quem precisa e não para ser quem vive pedindo ajuda. Mas me diga uma coisa honesta. Como alguém vai ajudar o próximo se nem consegue respirar por causa das próprias contas? Se você vive apertado, devendo no cartão de crédito, sofrendo calado toda vez que o telefone toca, essa não é a vida que foi desenhada para você. Napoleon Hill deixa isso muito claro. As riquezas começam com um estado de espírito, com uma decisão interna. Não é o dinheiro que muda a sua mente, é a sua mente que atrai e muda o destino do seu dinheiro. E se você não mudar o que está aí dentro da sua cabeça, não importa quanto dinheiro entre na sua conta, ele vai escorrer pelos dedos. Quantas vezes você já disse para si mesmo, esse mês eu vou me organizar, desta vez vai sobrar algum dinheiro. E no final do mês, a única coisa que sobrou foi o cansaço, a frustração e a culpa por não ter conseguido de novo. Isso acontece porque você está tentando mudar o resultado externo sem transformar a causa interna. Você corta gastos, tenta economizar no cafezinho, mas continua com as mesmas crenças de medo e as mesmas palavras de derrota. A vida não responde à sua economia forçada, a vida responde à sua identidade profunda. Você precisa se ver de forma diferente, precisa se enxergar como alguém digno de prosperar e capaz de gerir grandes coisas. Quer ver como isso é sério e real? Tem gente hoje ganhando R$3.000 e conseguindo investir e crescer. E tem gente ganhando R$10.000 e vivendo desesperada no limite do cheque especial. A diferença gritante entre essas duas pessoas não é o valor bruto do salário. É o que elas acreditam sobre o dinheiro. A maioria das pessoas hoje vive no modo de sobrevivência total, sem tempo para respirar, sem tempo para pensar estrategicamente. Só correm, trabalham, se desgastam fisicamente, dormem mal e acordam mais cansadas do que quando deitaram. E quanto mais elas fazem, menos resultado elas veem, porque falta direção,
falta mentalidade de reino, falta espírito firme. Falta exatamente o que o povo no deserto não tinha: uma visão clara e inabalável do futuro. Eles só sabiam olhar para o passado. Ah, como era bom no Egito, a gente tinha comida garantida, a gente tinha onde dormir. Eles estavam dispostos a trocar a liberdade da promessa pela segurança da escravidão, e muitos de nós fazemos isso todos os dias. Mas Deus queria levá-los para uma terra de abundância, para um lugar de propósito e de governo. A pergunta que eu te faço agora é: você vai continuar preso no deserto da reclamação ou vai mudar sua mente para entrar na sua promessa? O dia em que eu disse basta foi em um dia comum, onde eu estava sem dinheiro, sem paz e sem nenhuma perspectiva. Eu tinha uma conta atrasada na mesa e um boleto que eu não fazia ideia de como pagaria no dia seguinte. Foi ali que eu caí de joelhos no chão da minha sala e, pela primeira vez na vida, falei com uma fé que eu nunca tinha sentido. Napoleon Hill escreveu que a fé é o elemento químico que, quando misturado ao pensamento, começa a se traduzir em ação imediata. Isso parece algo místico para alguns, mas é Bíblia pura, é o fundamento da vida. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, quando você crê de verdade, você começa a agir como se já fosse real. Você muda o seu comportamento. Você para de correr em círculos desesperados e começa a caminhar com passos firmes em direção ao que foi prometido. Mas aqui vem a pergunta que dói e que ninguém gosta de ouvir. Como está a sua fé de verdade hoje? Você diz que acredita em Deus, mas acredita mesmo no que Ele disse sobre você? Ou apenas repete o que aprendeu por costume? Você diz que tem fé, mas age como alguém que está completamente sozinho e abandonado no mundo. Porque quem tem fé, prioriza o que é eterno. Quem crê de verdade, organiza o seu tempo e busca a sabedoria. Você está tendo tempo para Deus? Está tendo tempo para alimentar sua mente com o que é bom e próspero? Ou você só corre o dia inteiro e, quando chega a noite, desaba no sofá e diz Senhor, me ajuda, vazio e sem forças? Você quer prosperar, quer sair das dívidas, mas tem alimentado apenas as suas preocupações e os seus medos. Se você passa mais tempo ouvindo notícias ruins, fofocas e vídeos negativos do que ouvindo a palavra, sua fé vai murchar inevitavelmente. E quando a sua fé murcha, a sua mente entra em estado de desespero e sobrevivência. Onde há desespero, não existe direção clara. E onde não existe direção, o que sobra é a repetição dos mesmos erros. Você fala que acredita em um Deus que abre portas, mas quando surge uma dificuldade no emprego, você entra em pânico total. Isso não é fé. É religiosidade misturada com medo. E você precisa encarar essa verdade com coragem agora. Deixa eu te dizer uma coisa que Napoleon Hill entendeu e que a Bíblia confirma. A fé que não gera uma ação prática é apenas uma ilusão. A fé de verdade te tira da cama com ânimo, te faz levantar a cabeça e mudar o seu jeito de falar com as pessoas. Você diz que quer ver portas abertas, mas você tem se preparado para passar por elas quando elas se abrirem? O que você tem plantado hoje, mentalmente e espiritualmente, para colher no seu futuro próximo? Se a sua conta bancária está negativa e isso faz você duvidar de quem você é, então sua identidade está no lugar errado. O problema não é a falta de dinheiro, é a falta de uma mente renovada e alinhada com o céu. Não basta apenas assistir a este vídeo e dizer um amém nos comentários se você não decidir viver de forma diferente a partir de agora. Você tem tempo para reclamar, mas será que tem tempo para orar e planejar de verdade com Deus? Napoleon Hill identificou 3 forças que afastam a prosperidade: o medo, a dúvida e a procrastinação. O medo de fracassar te impede de tentar algo novo que poderia mudar a sua vida financeira para sempre. A dúvida paralisa a sua mente e faz você perder o tempo certo de tomar grandes decisões. E a procrastinação é o ladrão que rouba o seu futuro enquanto você se distrai com coisas fúteis. Durante 21 dias, eu me comprometi com uma declaração de identidade.
Eu sou abençoado e minha mente é próspera. Eu repeti isso com fé, com convicção e principalmente com atitudes que confirmavam essas palavras. E sabe o que aconteceu? Portas que estavam travadas há anos começaram a se abrir. Ideias novas surgiram do nada. Não foi mágica, foi o alinhamento da minha fé com a minha ação e com o propósito de servir as pessoas. As pessoas mais ricas do mundo são aquelas que servem o maior número de pessoas com excelência. Elas resolvem problemas reais. Elas entregam valor real e é por isso que a riqueza as persegue. Deus não recompensa quem se esconde com medo. Ele recompensa quem se posiciona para ser um canal de bênção. Se você quer prosperar, pare de pensar apenas em ganhar e comece a pensar em como você pode servir melhor. O que Deus colocou nas suas mãos hoje que pode abençoar a vida de alguém? Que problema você pode resolver com o seu talento? Quando você serve com excelência, o céu libera a abundância que já estava preparada para você. A generosidade não começa no bolso, começa no coração de quem entendeu que é um administrador e não um dono. Veja essas atitudes práticas. Ore pelos outros. Trabalhe com excelência mesmo ganhando pouco. Seja grato por tudo o que você já tem. Napoleon Hill dizia que quem faz mais do que aquilo pelo que é pago, em breve será pago por muito mais do que faz. Isso é um princípio eterno. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o próprio Senhor. Agora, eu quero que você faça um exercício de fé comigo. Feche os olhos por um segundo e respire fundo. Declare com convicção: eu sou filho de Deus. A escassez não faz parte da minha identidade. Eu nasci para governar. Se essa mensagem tocou o seu coração e você sente que hoje é o dia da sua virada de chave, eu tenho um pedido para você. Deixe o seu like neste vídeo para que essa mensagem de esperança chegue a mais pessoas que estão sofrendo no deserto. Se inscreva no canal se você quer continuar recebendo essas chaves de sabedoria para transformar sua realidade. E o mais importante de tudo, escreva aqui nos comentários a frase: nunca mais ficarei sem dinheiro. Ao escrever isso, você está selando um compromisso com a sua nova mentalidade e com o seu novo destino. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa sair do ciclo da sobrevivência hoje mesmo. Você nasceu para viver o melhor desta terra. Obrigado por chegar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.